Dizem no Brasil que o esporte mais popular é o futebol, e realmente o é. Mas eu tenho minhas dúvidas quando se trata de competições mundiais de grande porte. Uma das referências que você tem, quando vem uma Olimpíada, o primeiro esporte que vende todos os ingressos, em todas as fases, é indiscutivelmente o voleibol. Isso é estatístico, é comprovado. Toda competição que houve no Brasil que tem voleibol, ele sempre vende mais do que o futebol. No decorrer da competição, outras modalidades também vão despontando. Mas eu considero, nesse caso, considerando essa estatística, que o voleibol é, sim, o primeiro esporte do Brasil. Tudo bem, respeitado as proporções de ginásio, campo grande, isso tudo tem que ser respeitado. Mas em velocidade, nada bate o voleibol quando a competição é no Brasil. E lógico que isso deve ser um fator de um grande jornalista resolver investir forte na modalidade, e essa modalidade acabou caindo no gosto do brasileiro. Todo mundo sabe, foi inventado pelos americanos, depois os grandes jogadores do mundo foram os japoneses, depois vieram os russos, os italianos e tal, finalmente chegou a fase do Brasil. Hoje o Brasil está numa fase, uma leira descida, não, um crescimento dos outros. Não é uma queda do Brasil, é um crescimento dos outros. Mas isso se reflete no crescimento do voleibol como iniciação esportiva, como uma modalidade de formação do cidadão? Bem, você me ajudou muito, porque você traçou uma trajetória do voleibol nacional com muita eficácia, entendeu? Você contou a história do que representa o voleibol no Brasil e sabe muito de voleibol. Parabéns. A história do voleibol é essa, né? O voleibol é o segundo esporte do Brasil. O primeiro é o futebol, é claro. O futebol não é uma monocultura brasileira, é uma monocultura mundial. Isso é verdade. Mas aqui no Brasil, o voleibol, pela sua organização, pelos seus resultados e também pela plasticidade e o encantamento do esporte, ele cativou o coração dos brasileiros, né? E se tornou o segundo esporte do Brasil em preferência do público brasileiro, principalmente o público feminino, devido à beleza do nosso voleibol. Você foi atleta de voleibol, Há muito você tempo. sabe que o nosso voleibol é uma magia. Mas a história do voleibol é essa. E com uma história de sucesso. Nós tivemos, dentro do ciclo do voleibol brasileiro, uma performance de primeiro do ranking mundial durante 22 anos. Tá? Durante 22 anos, nós não saímos do pódio internacional. Então, isso é motivo de orgulho para todos nós. E eu fico muito feliz de ter uma pessoa do meu lado que sabe tanto da história do voleibol. Nós vivemos essa fase, longe aqui do Amazonas, distante. Tem até algumas histórias interessantes que eu posso contar para você para ilustrar a nossa conversa. Quando não existia a manchete do voleibol, nós tínhamos uma pessoa aqui em Manaus que tratava do voleibol, era funcionário de alto nível da Coca-Cola, foi fazer um estágio no Japão com a Coca-Cola e lá aprendeu a fazer manchete. Quando veio aqui, ensinamos ao nosso pessoal, e nós fomos no Campeonato Brasileiro, foi feito no ginásio da USP em São Paulo, e na primeira bola que o meu atleta pegou de manchete, o técnico de São Paulo disse: "Epa, o que é isso? Isso é contra a regra, olha lá." E aí parou o jogo e o árbitro disse: "Não, é a nova regra." Mas como é que o Amazonas sabe? Eu não sei. E esse rapaz, Arnaldo Santos, foi convidado a dar uma palestra para todos os técnicos do Brasil do que era uma manchete. Lógico, nós vivemos uma certa distância, nós temos um biotipo não tão grande. Hoje tem, pela mixigenação do amazonense, que um exemplo perfeito, né? Eu sou o típico amazonense antigo, é 1,68, 1,69. Mas essa parte faz parte de uma história que nós desenvolvemos com o voleibol brasileiro. Sim. O voleibol brasileiro. Essas novas formações, nós crescemos muito em escolinhas, em preparação de futuros atletas. Mas os nossos grandes atletas também estão fazendo como futebol. Estão indo para a Europa, Sim. onde ganham mais. Tem alguma forma de a gente segurar alguma coisa?
O problema é o seguinte, o voleibol se profissionalizou, né? Isso. É considerado perante ao Comitê Olímpico Brasileiro e perante ao Ministério do Esporte, como esporte amador ainda, mas amador não tem nada, é profissional. E traz a sustentabilidade para muitos atletas, né? A sobrevivência. Então, hoje o nosso mercado, nesse país de dimensões continentais, Isso é verdade. e com diversas dificuldades, um país maravilhoso, mas com diversas dificuldades de renda. Isso. E o brasileiro, assim como no futebol também, procura o mercado internacional. Uma eficiência que eu quero salientar que você falou aí é o seguinte: o grande diferencial do voleibol brasileiro no cenário mundial é a versatilidade do brasileiro. Talvez a gente possa não ter a mesma altura e o mesmo biotipo do que a escola russa, do que a escola tcheca, certo? O Japão não, o Japão toda a vida foi baixo, mas se destacava pela velocidade, pela disciplina, e foi ter mudado a maneira de jogar voleibol, igual você falou, né? A Rússia, a Tchecoslováquia, elas dominavam o cenário internacional antigamente, por causa da altura e da força, né? Bola alta na ponta, você lembra dos russos batendo, né? E Savino, de maneira limitada. O japonês, pô, eu sou baixinho, eu tenho que ganhar desse pessoal, eu tenho que mudar o voleibol. Criar a bola sem costura, Isso. né? Criar a bola sem costura e colocaram velocidade no jogo, aonde apareceu a manchete. E onde eles surpreenderam o mundo todinho num campeonato mundial na França. Que a Federação Internacional aprovou a bola, introduziu a manchete e, com a diferença de peso de bola e características, o Japão treinou com aquele novo cenário, surpreendeu o mundo com uma bola diferente e com um jogo totalmente diferente perante ao que existia até então no mundo. Aí depois veio a nossa vez. O Japão manteve uma hegemonia de alta performance, assim, de primeiro do ranking, durante 10 anos. Aí veio o Brasil. O Brasil, na época da nossa famosa geração de prata, né? Contar Bernard Osner e Companhia Limitada, motivo de orgulho para todos nós. A gente surpreendeu o mundo. Eu conversando com o Bernard uma vez, numa entrevista, o repórter perguntou para ele: por que de novo o Brasil fez para surpreender o mundo? Assim, a gente joga com alegria. Essa alegria é a versatilidade do voleibol. Então a escola brasileira, ela tem um pouquinho de todas as escolas do mundo, né? Da escola asiática, da escola americana, da escola tcheca e tudo. E nós fizemos uma miscigenação e criamos um voleibol maravilhoso, um voleibol alegre, um voleibol dinâmico, tá? E surpreendemos o mundo criando um ciclo de sucesso. Eu gosto de falar um ciclo de ouro de 22 anos. E é isso mesmo. O nosso voleibol passa a mudar na sua figura com algumas peças que foram colocadas em posições como na CBV. E a CBV criou, e eu estou só te perguntando se é isso mesmo, a CBV criou uma forma de formar os seus técnicos, não somente jogadores, mas seus técnicos. Tem uma escola de formação de técnico do voleibol. A CBV tem uma estatística de saber quantos professores de educação física que se formam, que a mesma linha vai para o futebol, quanta é a percentagem que vai para o joelho? Tem como saber? Hoje, felizmente, e com muito orgulho, né? Eu sou presidente da Comissão Brasileira de Treinadores de Voleibol. Fantástico. Que é a CONAT, que foi a primeira escola de treinadores criada no mundo. Do mundo? No mundo. Pensei que era no Brasil. Com o nosso saudoso Sérgio Cordeiro, na época do Carlos Nunes. Eles falaram assim: opa, nós temos que preparar os nossos treinadores. E criaram uma escola sólida, bem fundamentada, e que treina os nossos professores de educação física para ser grandes treinadores. Eu te falo o seguinte: por ano, hoje, nós, ano passado, vamos falar bem recente, certo? Ano passado nós demos 27 cursos
de formação de treinadores nos diversos níveis. Porque os treinadores do Brasil são divididos em 3 níveis fundamentais. Nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 1, a gente prepara os treinadores para trabalhar na iniciação, na formação da criança. O nível 2, ele já parte para um processo de treinamento que antigamente a gente falava infanto e juvenil. Infanto e juvenil. Hoje é sub-18, é sub-19, É isso mesmo. 17. É a mesma coisa, mas com palavra mais bonita, mais correta. O nosso nível 1, o nosso nível 2, ele pode trabalhar equipes até sub-21, né, que é considerado ainda a categoria de base. E o nível 3 prepara os nossos treinadores para trabalhar com voleibol de alto rendimento, que são os treinadores credenciados a atuar na nossa Superliga, que é a maior competição de voleibol do Brasil e uma das melhores do mundo. A Superliga Brasileira e a Superliga italiana são as 2 ligas melhores do mundo, onde todos os atletas internacionais querem participar devido ao alto nível técnico. Mais uma vez, vou bater para ti, que eu sei quase correto, acho que seja a resposta. Existe uma máxima nesse país de que, vamos chutar aqui, o Zico foi um grande jogador, então vai ser um grande técnico. Nem sempre um grande jogador pode ser um bom técnico. Assim como um técnico que nunca jogou nada possa ser um grande técnico. Esse é o princípio básico? O problema é o seguinte. Outro dia eu participei de uma mesa redonda, de um encontro de escolas de voleibol. E tinha também muitos acadêmicos. E sempre aquele jogo. Aí me fizeram uma pergunta. O tema do fórum era o seguinte: prática ou teoria? Aí eu falei, essas palavras, então eu falei assim, então nós vamos começar a conversar só se vocês tirarem esse I. Um ex-atleta, um grande ex-atleta, que tem a vivência do voleibol, que tem a prática apurada, hoje, se não procurar o conhecimento científico, porque o nosso esporte, não só o voleibol, mas todos os esportes, é altamente científico, ele com certeza não vai fazer uma boa atuação como treinador, né? Então é essencial que os nossos atletas procurem a formação científica, a formação acadêmica, para que possa desempenhar bem a função, assim também como os nossos professores, certo? Busquem, não que seja um atleta de alto nível, mas procure vivenciar um pouco do voleibol, jogo. para poder para que possa, com esses 2 pré-requisitos, poder desenvolver características de um treinador de alto rendimento. Sempre nos debates que a gente tem sobre esporte de uma forma variada, bate sempre uma coisa que nunca foi respondido para nós cientificamente. Vamos dizer, o jogador de futebol quer 72 horas para se recuperar. O voleibol joga todo dia em qualquer competição. Dia vai, ou dia sim, dia não, mas, ou seja, não espera as 72 horas. Qual a diferença entre a atividade física do vôlei e a atividade física do futebol, dentro do teu ponto de vista? São características diferentes. Acho que todo professor de educação física sabe disso. Os movimentos são diferentes, né? Mas o desgaste, eu te falo que hoje, com o nosso voleibol alicerçado na força e na técnica, o desgaste é tão grande quanto o futebol, né? Onde o jogador de futebol ele tem que ter uma condição física e tem desgaste excessivo para desenvolver velocidade num espaço grande, tá certo? Que tem um desgaste grande. O jogador de voleibol, ele tem que ter a mesma força para poder desenvolver uma velocidade vertical num curto espaço de tempo. E todo professor de educação física sabe que o desgaste é quase que o mesmo. Quer dizer, o desgaste de energia é muito grande. Mas
nem se comparar com o estampo de futebol de 60 metros, hein? Mais ou menos. É por aí. Mas hoje, devido à grande força que é aplicada no voleibol, você olha no nosso time 18 aqui, o tamanho dos meninos e a força muscular que os meninos já têm. Isso. Né? A gente preocupa muito com a recuperação. Lógico. Mas a recuperação do futebol, eu não entendo muito de futebol, você me pergunta. Mas você entende de vôlei, pode comparar. Ela cria mais desgaste e tem que ter um espaço maior. Mas no voleibol a gente se preocupa com isso também. Aqui nós temos equipes que fazem dobra, isso é, joga 2 vezes por dia. Ok. Certo? Uma vez só no campeonato. A gente teve a preocupação no jogo de voleibol, ele dura mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia. Né? Um jogo com 5 sets. Então, quando a gente elaborou a tabela juntamente com a Federação Amazonense, com o Marcos, que é o nosso presidente, a gente teve esse cuidado e criou uma tabela que desse uma defasagem de quem joga 2 vezes por dia, pelo menos de 3 jogos, isso é, de 6 horas. 6 horas. Não é o ideal, mas é tolerável, Nós temos todo esporte sempre uma antecipação. Mas eu acho que o voleibol é o mais diferente do esporte da antecipação. E eu vou perguntar para ti exatamente isso. Qual a velocidade de uma bola, de um corte livre sem bloqueio, de forma direta para chegar ao chão? O cara vai o quê? 2,30, 2,20 lá em cima. Mete o seu corpo vazio, bate na bola. Se eu não me antecipar, eu não chego na bola. Pela distância física e pela velocidade. Você vai me ajudar a fazer conta, que de matemática eu sou ruim. Tá certo? Você olha só, hoje, os nossos atletas no masculino, com a rede de 2,43, certo? E com o espaço da rede até o fundo da quadra adversária, nós temos 9 metros. Ok. Tá certo? Então, as defesas é feita de 3 a 6 metros. Tá? O atleta pega uma bola, hoje, no adulto, certo? A 3 metros e 60, 3 metros e 70, isso no alto rendimento. E a velocidade que ele imprime na bola é aproximadamente de 120 quilômetros. Se não antecipar, não pega. É quase que impossível. Quase que impossível. Então, não é nem fração de segundo, não. A velocidade e a força que a bola, que imprime na bola, num ataque bem feito, se o atleta defende e está no tempo certo, na hora certa e na posição certa, a hora que aquela bola bate no corpo dele, é mais do que um saco de cimento, 60 quilos jogado em cima do cara. Né? Por causa da velocidade, por causa do curto espaço de tempo. É por isso que, no masculino principalmente, os nossos ralis são mais rápidos, né? Devido a essa velocidade, a essa força. Se a defesa não estiver bem posicionada, certo? Ela não vai conseguir chegar na bola. Você tira a base pelo nosso árbitro, que só está observando os movimentos. Por que nós criamos um desafio? O VAR, né, do voleibol, né? O nosso desafio no voleibol. Veja bem, falando de velocidade também, a nossa acuidade visual humana, ela chega a 27, quem enxerga bem, né? 27, 28, no máximo 30 frames por segundo. Se não estou errado. Não, mas eu acho que é por aí. Uma câmera que é usada nos nossos desafios, e nós temos 12, né, no desafio, ela tem de 70 a 210 frames por segundo. Uma bola atacada a essa velocidade, bate em cima da linha. Você vai... Como que um juiz de linha vai conseguir ter precisão na marcação dessa bola? Rápido. Então, o voleibol evoluiu e criou a tecnologia, trouxe a tecnologia para dentro do voleibol, justamente para tornar o jogo mais justo. Não que a nossa arbitragem seja ruim,
A arbitragem brasileira é uma das melhores do mundo também. Nós temos o melhor voleibol do mundo, temos que ter a melhor arbitragem. Então, em consequência, com a tecnologia no nosso jogo de voleibol, a gente tornou o jogo mais justo. Isso não é para falar que o árbitro errou ou coisa parecida, não. É para trazer justiça para o resultado. Daí a velocidade que o nosso voleibol tem hoje. Aí o futebol devia aprender com o voleibol. No voleibol você passa e a imagem diz tudo. Sim. No futebol bota 3, 4 pessoas para analisar uma imagem que está dizendo e cada um dando uma interpretação diferente. Por isso que no futebol dá tanta confusão. Não podia deixar só o árbitro decidir? Mas no voleibol você tem acompanhado da nossa Superliga. Tem hora que até com a tecnologia fica 2 árbitros lá olhando a imagem que o negócio é tão milimétrico, a distância que traz o achatamento da bola, o rolamento da bola, que causa dúvida até com o auxílio da tecnologia. Mas tornou o nosso esporte mais justo e mais bonito, isso é que é o interessante. Uma pergunta de antigo, para não te atrapalhar muito, para não te atrapalhar tanto no teu trabalho que você está aqui. No tempo que eu comecei o voleibol, e também porque era um país menor, era mais difícil a comunicação. Nós tínhamos um campeonato brasileiro, todo feito num lugar só, aos moldes como são os jogos escolares, hoje não, mas no tempo que era, jogos universitários, né, porque eu já entrei na fase universitária, esse dava oportunidade para nós, que não podíamos sair daqui com muita facilidade, de ver grandes times jogar. Esse intercâmbio visual, inclusive técnico, porque os técnicos se predispunham a falar para a gente como é que era o voleibol, como é que era desenvolvida a modalidade. E aí um dia alguém criou os zonais, que é uma coisa correta, é uma escala, mas tira a oportunidade daquele mais fraco de conhecer o top do Brasil, que era um bolo só. Essa decisão de fazer zonal foi uma decisão econômica ou é uma escalada de conhecimento? Ela é mais uma escalada de desenvolvimento. Perfeito. Certo, de desenvolvimento. E a nossa confederação foi muito feliz e é muito preocupada com isso. Nós estamos num país de dimensões continentais. Isso é verdade. Né? Com 5 regiões, com características culturais, econômicas e sociais totalmente diferentes uma da outra. E com diferentes obstáculos de comunicação e deslocamento num país gigante igual esse. Então, o que a nossa confederação, a preocupação da nossa federação, da confederação qual é? Levar o voleibol de alto nível a todos os cantos do Brasil. Ok. Aí começa na base. Esse campeonato que você está acompanhando aqui é o nosso campeonato brasileiro de seleções de base. Então, cada federação das nossas 27 federações disputa um campeonato brasileiro de seleções. Não tem desistência nenhuma, as 27 participam. Dividido em 3 divisões. A divisão especial que está acontecendo aqui, que são as 10 melhores seleções do país, estaduais do país. Vem a segunda divisão também com o mesmo número, certo, de seleções, que disputa o campeonato também. E a primeira divisão, todas com acesso e descenso de 3 seleções. Antigamente era 8, 8 e 8. E 3 seleções ficavam sem disputar o campeonato brasileiro. Isso era um prejuízo muito grande. Lógico. Tá certo? Então a gente repensou um formato e nós temos que colocar os 27 estados jogando. E o Campeonato Brasileiro, ele permite que se descentralize dos grandes centros, que o voleibol tem mais facilidade de ser desenvolvido do que a Sul e Sudeste. Ele descentraliza isso e a gente consegue trazer uma competição de alto nível para os centros mais distantes. Não contentando só com isso, na categoria de base, hoje a nossa Superliga, que é a maior competição que tem, a Superliga A, que é acompanhada da Superliga B e da Superliga C também, no mesmo formato dos nossos campeonatos brasileiros, só que tem que aí a classificação, ela proporciona também a descentralização. Nós já tivemos aqui em Manaus os jogos da Superliga A,
Isso é verdade. certo? Isso é verdade. Sem ter nenhum time do Amazonas. Mas trouxe o voleibol de altíssimo rendimento, não é só para o público, certo? É principalmente para os nossos profissionais poderem vivenciar e poderem dialogar com essas pessoas e com esses treinadores também que vivenciam com mais facilidade o voleibol de alto rendimento. Então a preocupação da nossa confederação é a democratização, não só da prática esportiva, mas também do conhecimento. Certo? O que é esse conhecimento? É a oportunidade de troca de vivência entre os nossos treinadores de todas as regiões do país. Olha, eu teria uma conversa maior ainda, mas eu acho que a gente tá no limite. A maioria das confederações hoje são muito bem organizadas. Eu acho que a CBV iniciou um processo de modernização científica na forma delas subsistir. E pode dizer que a de karatê, a de judô são organizadas, são. Mas os resultados da CBV provam que esse é o caminho certo, da ordem, da organização e da ciência envolvida no esporte. Certo. O que nos resta dizer, parabéns à CBV, continue esse trabalho que a gente está acompanhando. Com certeza, o voleibol é nessa paixão. Eu queria aproveitar a oportunidade, em nome da Confederação Brasileira de Voleibol, em nome do nosso presidente Radamés Latari, agradecer ao Mar, que é presidente da federação aqui do estado, na boa vontade e no empenho, certo? De trazer uma competição da divisão especial com a participação do estado, da seleção do estado, aqui para Manaus, tá certo? Estou muito feliz, estou muito satisfeito de estar aqui. Está sendo uma oportunidade ímpar de conversar com os profissionais da área. Então, parabenizar a visão do nosso presidente, Marcos, e que ele continue assim, trazendo sempre grandes eventos e eventos de alto nível, que é assim que vai desenvolver não só os profissionais, mas também os atletas de voleibol assim que morre. Você veja bem, hoje nós temos atletas do Amazonas já nas grandes equipes do Brasil. Isso é verdade. Nas categorias de base e no adulto. Tá certo? Também queremos ter profissionais, né? Treinadores, preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas, que é a magia da multidisciplinaridade do voleibol, né? Tem lugar para todo mundo, também da região norte, nas nossas representações nacionais. Então, agradecer o governo do estado, agradecer vocês aqui de Manaus, Amazonas, por essa bela recepção. Dos esportes existentes no Amazonas, talvez o voleibol tenha sido o que, paralelo ao futebol, o futebol está sempre fora da conversa, porque o futebol é outra história. E você vê, o voleibol talvez tenha sido o que tenha trazido mais expressão na nossa modalidade. Hoje o Marcos está dirigindo a Federação Amazonense de Vôlei, que foi a precursora do desmembramento dos esportes. Quando há muitos anos atrás, você não era ainda nascido, a CBD desaparece. A partir daí, até pressionada pela FIFA para criar o seu próprio departamento, aí veio a CBF e, em consequência, logo em seguida veio o CBV, o voleibol. Essa foi um efeito cascada no Brasil inteiro. Aqui não foi diferente. Aqui tinha uma associação chamada FADA. E olha a palavra, essa safada, é safada no sentido figurado, até porque o responsável era muito cara extremamente organizado, Roberto Gesta de Mello, capitaneou o movimento no Amazonas e no Brasil de desmembrar as federações. E o vôlei foi um grande beneficiado, porque foi a primeira e já nasceu organizada. E aí nós passamos aquelas fases todas que você viveu, inclusive, né? Jogador está aqui, outro lá, e de repente o nosso voleibol tem a lâmpada apagada, não só pelo voleibol, pelo desenvolvimento da comunidade. Manaus passou naquela época de 300 mil para 2,5 milhões. Dificuldade de ginásio, deslocamento, horário, criação de novos atletas e tudo. Você pega uma federação que, lamentavelmente, está numa baixa. O que é que a gente pode pensar do futuro do voleibol amazonense? Para o futuro do voleibol, o que a gente quer é colocar o voleibol amazonense de novo como protagonista do voleibol nacional. Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, junto com pessoas que
amam o esporte. Eu acho que o amor pelo esporte fala muito alto. De ter hoje uma seleção amazonense figurando na divisão especial do Campeonato Brasileiro de Base, é uma sementinha que nós queremos fazer florescer. Nosso sonho é que as nossas 4 seleções de base no ano que vem estejam na divisão especial. Temos aí 3 primeiras divisões para disputar. Agora, isso depende de muito trabalho, depende de muita dedicação, de muita perseverança e fazer com que a nossa comunidade do voleibol possa se qualificar cada vez mais. Então, os investimentos que nós estamos fazendo não são apenas em competições, mas em treinamento de voleibol, treinamento para os técnicos de voleibol. Então, nós trouxemos um curso de treinadores de voleibol nível 1, queremos ainda até o final do ano trazer um nível 2. Estamos investindo na arbitragem, promovendo mais cursos de arbitragem. E a ideia é que nós possamos trazer eventos de voleibol, seminários, eventos esportivos, para que o voleibol esteja sempre no hype, sempre borbulhando e o interesse não deixe de crescer. Nós não podemos mais estagnar. O voleibol diversificou bastante. Tanto hoje que nós somos uma unanimidade mundial, o voleibol de praia. No meu tempo, o voleibol de dupla, tem vários nomes que foram modificados e tal. E o Amazonas tem se destacado, sim, no voleibol de praia. Talvez por ser um volume menor de pessoas, é mais fácil manusear, ou uma equipe é muito mais dispendiciosa, perde muito mais tempo, é muito mais difícil de unir do que apenas uma dupla que está lá. Investir no voleibol de praia é uma boa alternativa para que a nossa federação seja mais reconhecida em nível nacional também? Não deixa de ser verdade, mas é importante entender que voleibol de quadra e voleibol de praia, apesar de que a maioria das pessoas pode achar, são 2 esportes completamente diferentes. Sim. As estruturas são diferentes. O voleibol de praia, por um lado, torna mais fácil montar uma equipe de 2. Por outro lado, você precisa de muitas equipes funcionando para ter uma competição. Isso. Então, nós não podemos deixar o voleibol de praia jamais sair do nosso radar. Na verdade, nós somos 2 federações em uma, e essa visão precisa ser uma visão institucional sempre. O voleibol de praia, para nós, tem uma importância muito grande, diferente do que aconteceu nos últimos anos. Esse ano nós pretendemos promover 7 etapas do circuito amazonense de voleibol de praia. Temos aí... vôlei de areia, né? Na minha Só tem uma praia, né? Temos aí uma expectativa, se tudo der certo, se conseguirmos os patrocínios, que a iniciativa privada nos ajude, que a iniciativa pública nos ajude, temos a expectativa de trazer um campeonato regional de vôlei de praia para cá, que é uma competição com 4 duplas de cada estado, entre os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Ok. E olhar para o voleibol de praia com a visão de que nós temos grandes atletas que já figuraram no cenário nacional, como o Luizão. Luizão acho que é a nossa grande referência. Hoje nós temos o Bruno de Paula, que também fez história. Hoje os 2 moram no Nordeste, tem seus CTs. Nós temos atletas hoje na competição Open que estão no Paraná, em grandes centros de treinamento, mas nós precisamos investir e capacitar os nossos treinadores de voleibol de praia aqui também, para que nós consigamos reter por mais tempo os nossos talentos. Hoje a federação tem quantos associados? Eu não estou falando individualmente, clubes. Vamos lá, a federação hoje tem 9 clubes filiados. São 9 equipes que estão filiadas à federação. Masculino e feminino. Masculino e feminino. Aí, para a gente entender, equipes filiadas diferente de equipes participando das nossas competições. Sim, lógico. Quando a gente fala de equipes participando das nossas competições, nós fizemos o Campeonato Amazonense com 10 equipes masculinas e 10 femininas. E aí, entre elas, nem todas são masculino e feminino. Tem uma que é só masculino e tem uma que é só feminino. E o fenômeno do crescimento dos CTs, dos centros de treinamento, nos ajudou muito. Então, nós temos
de forma geral, vamos falar aí, nós temos aproximadamente 20 associados participando das nossas competições de quadra, e os atletas de vôlei de praia, entre categorias de base, adulto e o master, nós conseguimos reunir aí mais de 60 duplas. Marcos, você, nascido e criado nessa terra, sabe o que eu vou dizer. No Brasil, nós temos patrocínios. É aquele empresário que tem um filho que está jogando, ele vai lá e se interessa. Infelizmente, a nível macro no Brasil, não funciona isso. No Brasil, as federações, num grande esforço, confederações conseguem patrocínios nacionais, dando retorno para essas empresas. É lá que estão nos ajudando a fazer isso aí, e não é a verdade. Eu vou contar para você uma história que eu vivi junto com um grande jornalista chamado Luciano do Valles. Ele me disse uma vez, e até um ensinamento para nós, né? Talvez. Rapaz, eu entrei no voleibol. Não tinha ninguém assistindo voleibol. Ninguém na proporção que merecia. Então eu fui lá na USP, fui lá na Casper Libero e disse, levem seus alunos para verem o voleibol. E tem mais, bote a camisa da sua empresa lá. Então, o voleibol do Brasil começou com o Luciano dessa forma. Então, ele passou a levar público que não tinha nenhum interesse para o voleibol, mas que começou a gostar. A ponto de que hoje, não sei se ainda é assim, o Marco pode até me dizer, o Galão pode me dizer melhor, por exemplo, essa faixa central onde passa a câmera é Banco do Brasil. Acabou. Você só senta ali se vestir a camisa do Brasil. Porque o Banco do Brasil, pressionado pelos resultados positivos do vôlei, acaba trazendo. Então aqui nós vivemos essa magreza. É o patrocínio. A gente não consegue convencer o empresário do retorno que ele tem com o voleibol. Então, prepare-se que você vai sofrer bastante. O que eu posso te dizer, Dudu, é que nós também... É uma questão complexa, porque o voleibol, ele precisa... Quando a gente fala de investimento, a gente precisa entender que ele é um produto. Isso. E com o produto, ele tem que ter qualidade para entregar para o seu patrocinador e para o seu público. Por diversas razões, o número de competições antes da nossa gestão foi muito reduzido. Com várias questões. É verdade. E nós procuramos estar, desde o ano passado, quando assumimos a federação, nós investimos em fazer competições acontecerem. E eu acho que esse é o primeiro passo. Eu preciso mostrar para quem tem a capacidade de nos ajudar, de nos apoiar financeiramente, que eu tenho um produto que é viável. Praticante do voleibol, eu acredito que hoje o voleibol seja o terceiro esporte talvez mais praticado no Amazonas, perdendo aí para o futebol e para o jiu-jitsu, talvez. Isso é verdade. Tá? Nós já fomos o segundo. Com certeza nós já fomos o segundo. E eu acho que a gente pode voltar a ser o segundo esporte. Tem muita coisa acontecendo e aí a gente tem voleibol para todo gosto. Nós temos a Liga Gay, que é extremamente organizada, um público que dentro daquelas características curte o voleibol, brinca e enche o ginásio. E agora nós temos uma obrigação de fazer com que a federação volte a encher ginásio. De que forma? Trazendo competições estruturadas, conseguindo fazer transmissão, e aí nós somos obrigados, estamos correndo atrás para entrar na era dos streamings. Não dá mais para ficar só pensando que eu vou ter uma rede de TV aqui que vai dedicar um tempo de tela para o voleibol, porque não é a nossa realidade, infelizmente. Mas eu preciso começar a mostrar, e aí sim alguém se interessar para investir. Tanto com patrocínio quanto com tempo de TV. Olha, Marcos, mais uma vez, como eu sou o velhinho sempre conta história, né? Alguns anos atrás, eu fui procurado por um amigo meu que formou em educação física. Eu não formei em educação física, mas ele formou. Ele tinha um movimento da Liga Gay. E eu, quando cheguei na pauta do Globo Esporte, eu disse para o cidadão, amanhã vamos cobrir a final da Liga Gay. E eu me lembro que o diretor da minha empresa olhou para mim e disse, tá doido, porra? Eu falei, uma porra dessa? E eu posso dizer isso com clareza, até ele sabe disso que eu estou dizendo. Mas eu fui e fiz a matéria. Apresentei no Globo Esporte local. Naquele tempo estava começando a surgir o Laffer Nacional, aquele lá do Globo de Bosta. Ele me ligou e disse, Dudu,
Que novidade tu tens aí? Pô, liga alguém. Você é doido, pô? Manda pra mim. Uma semana depois ele me liga e diz, Dudu, a audiência foi lá pra cima. Era um movimento que estava começando. A tal ponto que eu ganhei uma placa. Tem uma placa dada pela Liga de Voleibol Gay do Rio de Janeiro, que se inspirou aqui em Manaus. Então, o que conta é a organização. Não é o que a pessoa faz, é a organização, é a estrutura. Então, eu sei que você tem a capacidade, vai ter dificuldade, tudo na vida tem dificuldade. E que já pode contar com a gente, quem sabe. Pensar no streaming com muito carinho para te ajudar. E continua, meu irmão. Continua que é assim mesmo. Começar a abrir de baixo até chegar lá. Vamos trabalhar. Eu acho que o voleibol talvez seja um dos esportes mais inclusivos que nós temos. Nós temos o voleibol, vôlei sentado, paralímpico, inclusive com representantes amazonenses da seleção brasileira. Nós temos a Liga Gay, voleibol. Ele é um esporte que é praticado desde o início da infância até a idade, a melhor idade. Nós temos aí uma grande competição promovida pela Confederação Brasileira em novembro, todo ano em novembro, que é o Campeonato Brasileiro Master, com atletas de até 70 anos jogando voleibol. E eu acho que assim, temos um campo extremamente próspero para trabalhar. Vamos manter organizado, vamos manter o foco para trazer o melhor do esporte para cá, para nossa terra. Essa é mais uma história que a gente conta aqui. Mas é apenas uma, vi outras pela frente. Fique ligado que você vai gostar.